Você está pronto para a verdade? A verdade é que a realidade é frágil e nós estamos somente a um passo do caos. Você acha essa ideia divertida? Então imagine o seu mundo sem todas aquelas coisas que você tem como certas, sem todas as comodidades ao seu redor, sem eletricidade, sem internet, sem segurança, sem gravidade. A ideia ainda parece divertida para você? E se eu te contar que existem criaturas, transgressores da realidade, que querem trazer o caos para o meio de nós e acabar com tudo isso que nós conquistamos? Como você se sentiria? É para isso que nós estamos aqui, para garantir que o caos não se instale. Nós somos os guardiões da realidade, os heróis da humanidade. Nós somos a tecnocracia. Nossos inimigos nos chamam de desalmados, de assassinos sem vontade própria, capazes de sacrificar a tudo e a todos pelos nossos objetivos. Isso não passa de mentira. Bom, talvez não totalmente mentira. Mas quando a sua missão é salvar a humanidade, você tem que fazer alguns sacrifícios. Mas nós somos muito mais do que um simples exército. Tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você preza, aquilo que te diferencia das bestas, leva a nós. Nós somos os inovadores, os construtores, os criadores. O carro que você dirige, nós que projetamos. Esse celular na sua mão, agradeça a nós por ele. A energia elétrica que abastece a sua casa, você não tem ideia do preço que foi pago por isso. A manutenção da ordem requer muitos sacrifícios. Um pouco de liberdade, quem sabe algumas vidas. Nós sempre preferimos que o preço a ser pago seja o de outra pessoa, mas às vezes o sangue está nas suas mãos. E nessas horas você tem sempre que se perguntar: até que ponto você está disposto a ir para salvar a humanidade? Olá, bem-vindo ao meu canal. Continuando a série de desenhos de antigos personagens de RPG, hoje eu trago para vocês Mark Thompson, um piloto de nave espacial pertencente à tecnocracia. Bom, o que falar sobre a tecnocracia? Eles realmente acreditam que eles são os mocinhos de toda a história. E eu digo de toda a história humana. Mas o que seria a tecnocracia? Segundo eles mesmos, a tecnocracia é um conjunto de sociedades científicas e filosóficas que pratica o que eles chamam de ciência iluminada, dividida em convenções, sendo que cada uma dessas convenções domina um certo aspecto desta ciência. Enquanto a realidade é moldada pela vontade das massas, ou seja, o pensamento coletivo de toda a humanidade, a tecnocracia reforça e reflete essa realidade. O sonho da tecnocracia é chegar a uma realidade única, consensual entre todas as mentes, como se todo mundo resolvesse pensar igual e a realidade refletisse isso. O objetivo maior deles é conseguir um mundo, uma verdade, uma ordem. Muitos consideram a tecnocracia um monólito, a base sólida onde é sustentada a nossa realidade e a nossa sociedade. Mas a verdade é que esse monólito não é tão firme assim. E se essas fissuras, essas rachaduras nesse monólito se aprofundarem e racharem realmente, toda a realidade irá sofrer. Então, um tecnocrata, ele é um agente da tecnocracia, um cientista iluminado, como eles falam, que tenta manter esse monólito intacto, ou consertar essas fissuras de dentro para fora, ou contra os agentes externos, que são chamados de transgressores da realidade, que normalmente são os magos, entre aspas, como eles falam, né? Aquelas pessoas que acreditam que fazem magia, e outras criaturas sobrenaturais existentes no mundo das trevas. São as criaturas que cometem crimes contra a realidade, com uma atividade paranormal que põe em xeque essa realidade consensual que existe ao nosso redor. E o conceito fundamental dentro da tecnocracia é a ciência iluminada. O que é a ciência iluminada? Bom, se a tecnocracia tivesse se baseado somente na ciência mundana, eles acreditam que a gente ainda estaria na Idade da Pedra, né, sem todos os avanços tecnológicos que a gente tem hoje. Então eles usam essa ciência iluminada para ir além daqueles conceitos básicos científicos, ultrapassar esses conceitos, criando noções novas, princípios novos e teorias novas que nunca tinham sido testadas. Mas nunca se atreva a falar que um tecnocrata faz magia. Para eles, magia não existe. Eles usam inspiração para realizar efeitos de ciência iluminada, ferramentas e procedimentos científicos para conseguir o que desejam.
Tudo aquilo que outras pessoas chamam de mágica é só um conceito que ainda não foi totalmente entendido e explicado. O que os transgressores da realidade fazem? Pura superstição. Eu acho interessante essas explicações que a tecnocracia tenta dar de ciência iluminada. É óbvio que aquilo é magia. Dentro desse cenário, a magia é real, ela é sentida, ela é canalizada e ela realmente não pode ser explicada por conceitos físicos da ciência normal. E eu acho muito interessante o exercício mental, a volta que a tecnocracia dá no próprio conhecimento da realidade para tentar explicar alguma coisa que é, obviamente, magia, como ciência. Para uma sociedade que se gaba de ser o bastião da razão da humanidade, é uma explicação bem infantil, na verdade. É quase uma tentativa desesperada deles de se distanciarem de qualquer coisa sobrenatural que exista no mundo. Que quando você pensa no contexto do mundo das trevas, que é povoado por criaturas sobrenaturais superpoderosas e muitas vezes sem nenhum tipo de controle, que basicamente fazem o que querem, e pensando na tecnocracia como um contrapeso nessa balança, tentando trazer um pouco de equilíbrio nessa relação pessoas comuns, criaturas sobrenaturais, faz sentido que eles queiram se distanciar o máximo possível de qualquer coisa sobrenatural que exista. Eu só acho que a explicação deles é muito fraquinha. Por exemplo, como eles explicam o efeito de paradoxo? Porque é claro que a ciência iluminada tem paradoxo. No final, o que eles estão fazendo é magia, não é ciência, apesar de eles não concordarem com isso. Então, como que eles explicam esse efeito de paradoxo da ciência deles? É que a ciência de ponta, a ciência iluminada que eles fazem, ela ainda não foi totalmente explicada por conceitos, por teoremas, por teorias. Então, erros podem acontecer. E como que eles fazem tecnologia de ponta que vai além dos limites da ciência que a gente conhece, os efeitos podem ser muito mais desastrosos do que ocorreriam em um laboratório normalmente. Até mesmo por isso, os tecnocratas gostam de fazer a sua ciência iluminada em laboratórios extremamente controlados ou no espaço, porque eles falam que lá o efeito de paradoxo é menor porque o ambiente é mais controlado. Mas é claro que quando as coisas que eles criam no laboratório são usadas no mundo real, o paradoxo vai acontecer com força total, né? Porque aquilo não deveria existir, não é de maneira alguma explicado pela ciência, exatamente como acontece com magia vulgar. Ao mesmo tempo, assim como as tradições, as convenções dividem a ciência iluminada em 9 esferas, de acordo com o aspecto de estudo que está sendo trabalhado. São elas correspondência, ciência dimensional, entropia, forças, vida, matéria, mente, primórdio e tempo. Ou seja, muito parecido com as tradições, não é mesmo? Como o objetivo final da tecnocracia é a ordem, obviamente que eles têm uma estrutura interna bem rígida. Na base da pirâmide da estrutura tecnocrata estão os cidadãos. Eles são pessoas não iluminadas, que não são capazes de fazer ciência iluminada, ou seja, pessoas comuns, mas que são importantes para o funcionamento, são a massa de manobra realmente. Quando o cidadão fica mais familiarizado com a ciência iluminada e até mesmo tem a habilidade de usar alguns dos instrumentos e ferramentas produzidos, ele ascende ao posto de agente menor, ou como eles chamam, os funcionários. Eles ainda são massa de manobra, mais ou menos eles podem usar os brinquedos legais. No meio do caminho, nós temos os iluminados, ou agentes, ou operativos, que são aqueles que praticam a ciência iluminada, que depois de anos de treinamento, se tornam operativos altamente eficientes. Acima deles nós temos os especialistas ou supervisores, e no posto mais elevado, os mestres. Uma estrutura que lembra muito a de uma empresa convencional dos anos 80. Mas independente do nível em que você se encontra dentro da estrutura interna da tecnocracia, as suas ações são guiadas pela mesma série de preceitos básicos, chamados os preceitos de Damian. O artigo 1º fala: traga a imutabilidade e ordem ao universo. A previsibilidade traz segurança. Uma vez que tudo seja descoberto e tudo seja conhecido, a unidade será atingida. O artigo 2º instrui: convença as massas das vantagens da ciência, do comércio e da política, e do poder da racionalização. Os conflitos e os sofrimentos serão eliminados em nossa utopia. O artigo 3º orienta:
Preserve a película e o horizonte, indivíduos caóticos que abrem portais impunemente ameaçam a estabilidade de nosso mundo. Portais descontrolados também permitem o acesso de forças exteriores, como os Nefandi, ao nosso mundo. Isso nunca deve acontecer. O artigo 4º determina: defina a natureza do universo. O conhecimento deve ser absoluto ou o caos irá abranger tudo. As forças elementares do universo não devem ser deixadas aos caprichos do desconhecido. O artigo 5º é categórico. Destrua os transgressores da realidade. Sua imprudência ameaça nossa segurança e nosso progresso em direção à unidade. O artigo 6º define: pastoreie as massas, proteja-as delas mesmas e dos outros. É interessante perceber como os preceitos de Damian são quase como uma carta branca, uma autorização para a tecnocracia fazer o que ela quiser, o que ela achar necessário para manter a ordem e alcançar os seus objetivos. Pessoalmente, não me importa quão bons sejam esses objetivos ou quão nobres sejam as suas ideias, ninguém, nem nada, nunca deveria ter tanto poder. Eu não tenho absoluta certeza se foi intencional, mas a verdade é que o livro todo da tecnocracia parece ter sido escrito como uma grande peça de propaganda. E nesse sentido ele foi muito bem escrito, na verdade. Facilmente você se vê concordando com várias coisas escritas ali, por mais absurdas que elas sejam. No final, o livro todo é centrado na ideia de fazer sacrifícios em prol de um bem maior. E algumas das ideias expostas ali podem até ser um pouco atraentes, mas eu sempre vou achar que o preço que eles pedem é muito alto. Abrir mão da minha liberdade, do meu livre-arbítrio, ou simplesmente da possibilidade de poder discordar de algo que eu não concordo, não é um preço que eu estou disposta a pagar. Então sim, no mundo das trevas, eu seria um dos transgressores da realidade, mesmo que eu não fosse nenhum tipo de criatura sobrenatural. A União Tecnocrática é dividida em convenções, cada uma delas focada em uma área de conhecimento específica dentro da ciência iluminada. As 5 convenções são Iteração X, a Nova Ordem Mundial, ou os Homens de Preto, os Progenitores, o Sindicato e os Engenheiros do Vácuo, que é a convenção do meu personagem. Os engenheiros do vácuo são exploradores por natureza. Eles anseiam conhecer novos lugares e descobrir novos lugares, e essa vontade é tão grande que ultrapassou os limites da própria Terra. Dentro da convenção existem algumas especialidades, e o meu personagem está dentro da especialidade dos exploradores, aqueles que mapeiam novos territórios. Os engenheiros do vácuo eles seguem uma ciência que eles denominam de tecnologia, com T maiúsculo. Que diferente da tecnologia que a gente tem disponível, ela é cheia de maravilhas e possibilidades. É claro que nem sempre ela é bonita, nova e brilhante. Existe muita coisa remendada e gasta, mas não significa que ela não seja fantástica. Até mesmo por isso eles gostam tanto do espaço. Lá essa tecnologia fantástica deles é menos vulgar e sujeita ao paradoxo. Isso se encaixou bem na história que a gente estava jogando, que era uma história de exploração espacial que se passava boa parte dela dentro de uma nave. E eu fiz um personagem dentro dessa convenção e com todas as características para ele ser o piloto. Então, o que falar sobre Mike Thompson, o personagem que eu criei para essa crônica? Eu não sei exatamente porque eu fiz um personagem do sexo masculino. Eu não costumo fazer isso porque eu acho que eu não sei interpretar homens direito. É um defeito que eu tenho, mas eu acabo sempre caindo no campo do estereótipo e os meus personagens ficam sempre meio caricatos. Então eu não gosto muito de fazer personagens masculinos. Mas provavelmente eu fiz um personagem masculino nessa crônica porque alguma coisa na história exigia isso. Eu só não lembro o que era. Na verdade, eu não lembro muita coisa sobre essa história, até porque a gente jogou algumas poucas sessões e faz bastante tempo. Mas olhando a ficha do personagem, parece que ele ficou bem legal. Além disso, sempre vale a pena falar sobre a tecnocracia. E é legal que mesmo que eu não lembre do jogo, olhando a ficha, eu tenho alguns flashes de memória e eu consigo perceber o que eu queria fazer com aquele personagem de acordo com as características que eu coloquei ali. Por exemplo, Mike é um cara de aparência mediana, mas extremamente carismático. Um cara alto e magro, mas ágil como um gato. Ele adora a tecnologia com T maiúsculo, ao ponto de ter até alguns aprimoramentos no próprio corpo, como um aparato que dá a ele visão noturna. O que é muito bom, porque entre os inúmeros defeitos que eu coloquei nesse personagem, um deles é fobia do escuro. Super adequado para um piloto de nave espacial. Além disso, ele é cabeça quente e tem compulsão por apostas, o que junto com a habilidade dele em mentir, manipular, convencer os outros do que ele quer, é uma mistura bem perigosa. Mas apesar disso, ele é um bom piloto e um ótimo navegador, capaz de tomar decisões rapidamente quando necessário.
Pelo nível de detalhe da ficha, dá pra perceber que eu coloquei um bocado de trabalho na elaboração desse personagem, então achei que valia a pena ter um desenho dele também. Além disso, eu não tenho muitos personagens do sexo masculino, então também foi uma oportunidade de desenhar alguma coisa diferente. Em termos de aparência, Mike Thompson é um australiano alto, magro, com cabelos e olhos castanhos, com cerca de 35 anos. E eu gostei particularmente desse fundo representando o espaço porque, é uma crônica espacial, afinal. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do desenho e do vídeo, conhecido um pouquinho sobre esse personagem, sobre a tecnocracia, né? Tão interessante. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos de arte e outros personagens de RPG. Vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau!